Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Desejo um final de domingo abençoado para você e para toda a sua família. E a gente vem agora com mais um editorial do nosso canal. Como vocês sabem, o ministro Alexandre de Moraes determinou a liberação, a quebra de sigilo das imagens que estavam sendo sigilosas, escondidas pelo atual governo. E essas imagens têm muito a nos revelar e nós vamos chegar a um ponto que realmente vocês vão ver o quanto é grave o sigilo que foi imposto sobre essas imagens. Vocês vão ver realmente o porquê do desespero do governo em não ter a CPI. Vamos começar na sequência? Então vem comigo, é sempre um prazer estar com você aqui. Se não é inscrito no canal, não esquece não, tá bom? Isso ajuda muito. Vamos lá. Primeira coisa. Vocês sabem que a imagem foi vazada, onde o general G. Dias, esse que está do lado do Lula, foi pego conversando com invasores dentro do Palácio do Planalto. Qual foi a versão do Lula? A versão do Lula para o vídeo de Gonçalves Dias nos ataques golpistas foi que o presidente não sabia da existência das imagens, que teriam sido negadas a ele pelo ministro, agora demitido, tá? Então vamos lá, vamos entender. Lula colocou sigilo sobre essas imagens que ele diz que não sabiam que existiam. Então nós já começamos com o primeiro ponto. Como alguém coloca sigilo numa imagem que ele não sabe que existe? Esse é o primeiro ponto. Mas mesmo assim ele pôs a imagem. O Gonçalves Dias teve o seu nome vinculado aos ataques porque as imagens vazaram não por favor do Lula ou porque ele quis liberar. Tanto é que a Câmara dos Deputados pediu, assim como também a Câmara Legislativa do Distrito Federal pediu e Lula negou entregar essas imagens. Então, a CNN conseguiu, porque vazou, tá? E liberou as imagens. E Lula falou que o general não tinha entregue para ele, que tinha sido negada para ele. O general deu uma resposta. O general falou o seguinte: estou surpreso, afirma general Dias sobre a declaração de Lula no caso das câmaras do Planalto. O ex-ministro-chefe disse à revista Oeste que o governo sabia sobre a sua presença no local. Abre aspas, Lula sabia que o general Gonçalves Dias estava lá. Então Lula, se confirmado essa fala do general Gonçalves Dias, mentiu para a imprensa, deu informação equivocada. Disse que não sabia. E o Gonçalves Dias desmentiu, dizendo que sabia, sim. É o que você consegue constatar da matéria da revista Veja, confrontada depois com a matéria da revista Oeste. Outra questão. Como que Lula não sabia? Um outro ministro do Lula mostra que não tinha como Lula não saber. Essa matéria da CNN, esse é o ministro da Defesa, o Múcio. Múcio diz lamentar queda de Gonçalves Dias, um dos mais fiéis amigos de Lula. Imagens reveladas pela CNN mostraram o ex-ministro do GSI no Palácio do Planalto durante os ataques criminosos de 8 de janeiro. Então vamos lá. Lula tentou jogar o general Gonçalves Dias no fogo. Até está circulando uma charge onde tem uma imagem do Lula chutando o general Gonçalves Dias para dentro de um poço cheio de piranhas e está escrito boi de piranha. É uma charge que está circulando na internet. Ou seja, dá a entender que Lula traiu Gonçalves Dias e deixou ele para trás. Gonçalves Dias, com mais de 46 anos de exército, não vai cair calado. E ele falou, é mentira do Lula. Lula sabia que as imagens estavam lá. E o Múcio, que é o ministro da Defesa, falou, peraí, são fiéis amigos e um dos mais fiéis amigos era considerado sombra do Lula. Como que Lula não saberia? É como se fosse um dos fiéis aliados de Bolsonaro não dizer para o Bolsonaro o que estava acontecendo. Então é mais ou menos o que eles estão tentando emplacar em Anderson Torres, é dizer que Anderson Torres estava armando tudo e Bolsonaro não sabia. Não tem como, você entendeu? É muito vinculado. Então, a gente começa a entender aqui que Anderson Torres está preso injustamente, porque agora eles falaram que não sabiam, e não tem como o Lula não saber do que o general Dias fez. E o próprio general Dias
já desmentiu, falando que Lula sabia. Outro ponto importantíssimo. Essa aqui é a revista Metrópolis do blog do Noblar. É um braço da revista Metrópolis, um editorial da revista Metrópolis. O gabinete de Lula esteve sob domínio dos golpistas durante 1 hora. É o que mostram as imagens. Agora, todas as imagens foram liberadas. E mostra aqui um monte de pessoas aqui invadindo ali o local. Só que tem um ponto aqui que a gente tem que ler, tá? O general entrou no gabinete de Lula pela porta de vidro, que fora arrombada a chutes pelos golpistas. Depois, essa porta só pode ser aberta com crachá funcional, que poucas pessoas têm, o que sugere que ela estaria destrancada, como estava a principal porta do Palácio do Planalto no piso do prédio. Ou mostra que tanto essa porta que poucos crachás têm, estava aberta, e a porta principal também. Então, é estranho a gente pensar que vai ter uma invasão, que tem anúncios de que essa invasão não vai ser tranquila e que a porta de entrada para os invasores está aberta e a porta do presidente também está aberta. E aqui o blog do Noblar continua o seguinte: a partir do instante que o general constata os atos de vandalismo, a Polícia Militar do Distrito Federal demorou 11 minutos para chegar, precisamente às 16h40, ou seja, um tempo depois. Antes, às 16h22, policiais armados do GSI apenas observaram a situação pela porta de acesso da escada, sem isolar entrada do gabinete. Ou seja, não isolou nada. Os generais, os agentes do GSI, os militares, deixaram acontecer. A polícia militar, que não tinha a BIM, não tinha inteligência do lado deles, não tinha sido adequadamente informada. A CPI lá de Brasília, lá da Câmara Legislativa, levanta a hipótese de ter sido sabotada a Polícia Militar do Distrito Federal, e isso inocenta Anderson Torres. Se mostrar que foi sabotada, Anderson Torres não tinha culpa nenhuma, estava viajando, tudo isso é muito grave. E aqui mostra que a porta estava aberta, o que é muito grave. O Capelli, que foi o interventor do Lula, ele foi o responsável por fazer intervenção, por aquela minuta de intervenção que o pessoal fala que já estava até pronta, tem suspeitas que ela já estava pronta, mas não foi entregue o IP, então não dá para confirmar nem que sim, nem que não. Mas o Capelli, que hoje assumiu o lugar do G. Dias, o que caiu, ele assumiu como ministro do Lula interino, ou seja, vai ficar um tempo e outra pessoa vai entrar no lugar dele. O Capelli disse que as imagens da CNN foram editadas, tá? Então, o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, criticou a CNN por divulgar as imagens do dia 8. Ele disse que as cenas divulgadas pela emissora foram editadas. Vamos lá, se caracterizado isso mesmo, ele pode responder, inclusive, por calúnia, dizendo que cometeram um crime ao editar as imagens. Tanto é que a CNN rebateu tanto o G. Dias, como rebateu também o Capelli e liberou todas as imagens. Outro ponto que é muito importante. O general G. Dias diz que Lula sabia que ele estava lá e mesmo assim pôs sigilo nas imagens. Olha, Folha do Estado. Lula chegou ao Palácio do Planalto acompanhado do Gonçalves Dias. Então teve tempo do Lula conversar, saber o que estava acontecendo, porque se ele chegou acompanhado do Gonçalves Dias, é lógico que o Gonçalves Dias foi lá relatar o que estava acontecendo. Isso é fato, não tem nem o que pôr e nem tirar. Então isso aí já mostra assim, a possibilidade gigantesca do Lula saber o que estava acontecendo. Tá? Porque o cara estava lá dentro. É o braço direito dele. É o sombra dele. E aí, de repente, o cara me aparece, o Lula me aparece com o Gonçalves Dias e chega junto lá depois para ver os estragos, depois que já tinha passado. Mas chegou junto, é lógico que eles tiveram tempo para conversar. E isso aqui é a matéria que foi divulgada. Agora, por fim, mas essa é a mais grave de todas. Essa matéria foi publicada na Folha de São Paulo. O que mostra? Mostra que a antessala de Lula
foi arrombada, tá? No dia 8 de janeiro, mas isso só aconteceu depois o vândalo ter certeza que a cena estava sendo fotografada e registrada. E o pior, tinha repórter lá dentro junto com as invasões. Ó, as imagens do circuito interno, e eu vou deixar as imagens rodando aqui para que vocês possam discutir. As imagens do circuito interno do Palácio do Planalto mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi arrombada por golpistas às 15h56. Se vocês verem a imagem, vocês vão ver que tem um repórter tirando fotos aqui o tempo todo, né? Após um homem dar um chute na porta de vidro. Os vídeos tornados públicos pelo STF, Supremo Tribunal Federal, indicam que o homem só desferiu o chute após estar ciente que sua ação seria gravada por outra pessoa. No caso, um repórter fotográfico da agência de notícias Reuters, que é uma das maiores agências do mundo de notícias britânicas. Você pode ver que o pessoal cumprimenta ele, mostra a foto para ele conferir como é que ficou a foto. Gente, eles queriam que essas imagens chegassem à mídia. Eles queriam incriminar as pessoas com essa imagem. Se o cara está cometendo um crime, ele quer que alguém tire a foto para essas imagens vazarem na mídia? Poxa, tem coisa errada. Tá aqui, tá filmado. É a Folha de São Paulo que trouxe. Tinha um repórter da Reuters lá dentro. Olha, a porta tá inteira. O repórter chega, tira a foto. O cara tá agindo de acordo com o que o próprio repórter está orientando, é perceptível. Então, assim, é muito grave tudo isso que está acontecendo. E por fim, agora sim, eu vou trazer uma matéria para vocês do jornal O Globo, tá? Para vocês entenderem um pouco mais da gravidade de tudo isso. É uma matéria da Bela Megali, Investigações Criminais, Bastidores do Poder e a Vida Política de Brasília. O laudo médico relata piora significativa de Anderson Torres na prisão, com perda de peso, crise e choro. O laudo médico feito por um profissional de saúde do governo do Distrito Federal, neste mês, aponta que o ex-ministro Anderson Torres teve piora significativa de seu quadro psiquiátrico. O médico diz que desde que Torres passou a ter acompanhamento desde 17 de janeiro, houve piora significativa do estado geral do paciente, com perda de peso de mais ou menos 10 quilos, aumento da frequência e intensidade das crises de ansiedade, seguidas de crise de choro e nervosismo intenso, acompanhada de preocupação intensa com 2 filhas menores. Imagina um pai, eu sou pai, um pai, sabendo que está preso injustamente, e aqui eu advogo que ele está preso injustamente, sim, sem o devido processo legal. Como advogado, eu estou trazendo essas informações. Eu afirmo que tem sim, tá? A falta do devido processo legal. Ele não tem condições para estar preso, não tem requisitos para estar preso, ele tem domicílio certo, ele não apresenta risco a nada. Tem muita gente, por coisas muito mais graves, estão soltas. E um cara que pensa o que está acontecendo, se tem capacidade de pegar uma pessoa e colocar aqui dentro por perseguição política, o que podem fazer com a minha família lá fora? Imagina a situação de um homem desse. Então, tudo isso é muito grave. Se vocês acham que isso é teoria da conspiração, a esquerda fala que isso tudo é teoria da conspiração. Mas vocês acham certo uma invasão ter um repórter de uma agência de notícias tirando foto? Vocês acham certo um ministro que é aliado do Lula tá lá e o Lula dizer que não sabia depois que as imagens que o Lula colocou sigilo, o Lula dizer que não existia, terem vazado? Tem muita coisa errada nessa história e só uma CPI séria, tem que ser uma CPI muito séria para desvendar tudo isso que está acontecendo, tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do nosso vídeo. Acho que deu para esclarecer um pouco como que tudo está acontecendo, né? Então, se você acha que esse vídeo é importante para você, compartilha, manda para mais pessoas. É sempre importante a gente estar trazendo as informações como elas efetivamente são, tá ok? Então, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.